Eu venho procurando, tentando, buscando pregar tudo que o apóstolo Paulo pregou. Por exemplo, profeta Moisés, quando escreveu em Gênesis, livro de Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12, lá está escrito, né? Jeová, o Criador, diz que é bendito, abençoado quem abençoar o povo de Abraão, que é Israel. Malditos são os que amaldiçoarem Israel. Mas nós, que vamos voltar à palavra original, nós não amaldiçoamos ninguém. Paulo ensinou isso aí em Romanos. Não amaldiçoamos a ninguém. Não amaldiçoamos ninguém. Agora, como crente, na palavra de Deus, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, às Santas Escrituras, teremos que pregar contra, nos posicionar contra. Pouco importa se é Israel, o povo de Israel, o judeu, que está fazendo, vamos ter que nos posicionar contra. Não amaldiçoar Israel. Aliás, não amaldiçoar ninguém. A Bíblia fala que nem mesmo o arcanjo Micael, você chama de Miguel, Micael, o arcanjo Micael, não usou de pronunciar juízo de maldição sobre Satanás quando houve aquela disputa, que o diabo queria saber aonde estava o corpo do profeta Moisés. E o arcanjo Micael não pronunciou palavra juízo de maldição, pelo contrário, apenas orou, dizendo que Adonai é Senhor no hebraico, Adonai é Senhor nosso, que Adonai te repreenda, Satanás. Isso aí é uma oração. Simplesmente é uma oração, porque vocês sabem que antes de Satanás, a palavra Satanás quer dizer adversário. A palavra demônio quer dizer atormentador. A palavra diabo quer dizer caluniador. Ou seja, Miguel ou Micael, o arcanjo Micael, estava diante de um personagem caído que outrora, antes de pecar, vivia com os querubins. Era um querubim. Você sabe que um querubim tem 4 faces. Tem face de leão, de touro, face de homem, face de águia, né? Esses anjos, querubins, e antes dele cair, ele estava no Éden. Ele Isaías 14, Ezequiel, você fala Ezequiel 28 ali, fala onde é que ele estava, né? Então, o arcanjo Micael, você chama de Miguel, ele estava diante de um querubim, porém caído. E mesmo na posição que o arcanjo Micael estava, não pronunciou juízo de maldição, mas fez uma oração. E nas escrituras, eu acabei de ler aqui, é dito que se o judeu, aí é individualmente, se um judeu lá de Israel, um Yehudim, Aldim, fizer o mal, ele vai pagar. Mesmo morando em Jerusalém, em Tel Aviv, vai. Como é que ele vai pagar? Vai ter tribulação, angústia sobre ele, mas não é só sobre o judeu. É sobre qualquer indivíduo de qualquer país, nação norte-americana, Equador, Honduras, Colômbia, México, Ilhas do Caribe, né, Jamaica. Qualquer indivíduo em qualquer lugar que fizer o mal, praticar o mal, pode praticar as escondidas, mas Jeová está vendo todas as coisas. Na verdade, quem pratica o mal plantou para colher, né? E vai colher tribulação e angústia, né? Qualquer tipo de problema, a aflição virá sobre ele. Porém, aquele que fizer o bem, pode ser judeu, pode ser brasileiro, pode ser boliviano, né? Pode ser da Nova Zelândia, da Dinamarca, Noruega. Quem fizer o bem, virá sobre ele, Paulo está dizendo aqui, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, né? Então aqui está decidido. Em outras palavras, o apóstolo está falando da lei da semeadura. Embora há pecados que eu vejo que quem comete não é o indivíduo, é o país, é a nação.
Por exemplo, um governo colocar um exército para lutar, matar, não fazer genocídio, igual o Benjamin Netanyahu, que é um genocídio, né? Aí é a nação. Eu não estou amaldiçoando Israel. Eu devo ser a favor do que é correto e me posicionar contra o que é errado. Dessa vez agora Israel atacou a Pérsia e o Irã primeiro, a Pérsia está revitando. É claro que nem a Pérsia, o Irã, os iranianos, e nem Israel, a nação de Israel, com Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, nenhum dos dois países segue Mashiach Yoshua, a lei do Mashiach Yoshua. Porque o profeta Moisés disse, ame o seu próximo e odeie, aborreça o seu inimigo. Porém, Mashiach Yoshua diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, se te bater na direita, dê à esquerda. Não resistai ao homem mau, se ele te pedir a túnica, dê a capa. Se pedir para andar 1 milha, ande 2 milhas. Aí Paulo escreve aqui aos Romanos, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Aí, por exemplo, eu busquei aqui na Escritura, mas não achei, só achei lá na carta de Yehoanã, sobre matar gente, assassinar gente. Embora o Mashiach disse em Matitial 5:21, quem matar vai responder no tribunal. Está escrito, né? E Yehoanã diz lá que qualquer que odeia o seu irmão vira um assassino. Aí já está falando da fraternidade, da congregação, onde vivem irmãos e irmãs, na Keilah, na comunidade. Se um irmão manifestar ódio por outro irmão, esse irmão é assassino. Se uma irmã manifestar ódio por outra irmã na fé, aí ela é assassina. Mas, e o próximo? O próximo, o Mashiach disse. O próximo ele disse, Moisés, os antigos disseram, ame teu próximo e odeie, aborreça o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Agora, a Israel vai amar o Irã, o judaísmo, vai amar o islamismo, ou o Irã, o islamismo xiita, que segue Mohammed, vai amar os judeus, o judaísmo? Claro que não, porque as religiões estão em guerra. Embora os acordos de Abraão, a aliança de Abraão em Dubai, que o genro do Donald Trump, que é judeu, Yehudim, deu a ideia para o Trump, e o Trump foi e começou em 2016. Como também todo mundo sabe que a ideia de Jared Kushner, casado com Ivanka Trump, filha de Donald Trump, e ele é genro, é dele essa ideia aí de evacuar Gaza e transformar Gaza numa riviera, num resort, né? Expulsar os habitantes de Gaza. Né? Esse é o pensamento do judeu Jared Kushner. Não só do judeu Jared Kushner, como dos israelenses, dos judeus lá em Israel. Eles pensam isso dos árabes. Israel, 9 milhões de habitantes, os árabes vivendo ali, os países dá mais de 400 milhões. E só o Egito tem 112 milhões de habitantes. Mas judeus, embora está em paz com o Egito, desde a guerra dos 6 dias, né? Quando Israel conquistou a península do Sinai, mas devolveu ao Egito com um acordo de paz, porque era o Egito que tomava conta de Gaza. Aí nisso Israel passou a tomar conta de Gaza. Mas lá é Islã, é Irmandade Muçulmana. Os judeus mesmo de Israel não querem tirar férias no Egito. Vai tirar lá no Bahrein, no Emirados Árabes, né? Devido aos acordos de Abraão. Mais tarde, se a Arábia Saudita normalizar, também irá tirar férias lá na Arábia Saudita. E o acordo é para negócio, é para tirar férias, um viajar para o país do outro, mas no Egito nenhum judeu se sente seguro. Nenhum judeu se sente seguro. E o mundo árabe não gosta das ideias do Israel. Né? Eu já preguei aqui o Salmo 82, ou o Salmo 83. Haverá uma conspiração desses países aí do Oriente Médio, uma aliança aí contra Israel, qualquer hora dessas. Né?